Graça e paz, queridos. Eu quero compartilhar aqui o pensamento de uma devocional que eu fiz hoje de manhã. E o texto está lá em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7 ao 10. A palavra de Deus fala assim: Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso ela também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não se cansem de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo, ele dá um alerta, ele nos fala: não se engane. Quando ele coloca esse não se engane, é porque a gente pode se enganar. E ele nos chama essa atenção, a atenção: não se engane. De Deus não se zomba. Queridos, nós não podemos nos enganar, de Deus não se zomba. E Paulo continua dizendo: aquilo que o homem, aquilo que a pessoa, o homem semear, isso ele colherá. E muitas vezes a gente usa esse texto, queridos, para falar: a pessoa que semear o pecado vai colher a consequência do pecado, aqueles que semearem maldade vão colher maldade. Tudo certo, queridos, é isso aí. Mas nós poderíamos falar que isso é 50% daquilo que Paulo está querendo nos transmitir. Porque ele deixa muito claro: aquele que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Esse é o outro ponto, queridos. Aquilo que nós semearmos, aquilo que nós vamos colher. Se nós temos semeado no Espírito, nós vamos colher a vida eterna. E no versículo 9 ele fala assim: não se cansem de fazer o bem. Quando ele alerta para a gente não se cansar, queridos, de fazer o bem, é porque nós corremos o risco de nos cansar. E se a gente não se cansar de fazer o bem, queridos, nós vamos colher. No tempo certo nós vamos colher. Com uma condicional, queridos: se nós não desanimarmos. Nós não podemos nos desanimar, queridos, de semear, queridos, no Espírito. Porque a colheita, queridos, ela é certa se a gente não desanimar. Então, todas as vezes, queridos, que nós semeamos no Espírito, queridos, e continuamos semeando no Espírito, fazendo aquilo que é bom, não nos cansando de fazer o bem, no tempo certo nós vamos colher. Aquilo que você tem semeado, queridos, você vai colher. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Continue, não desanime de fazer o bem, não desanime de fazer a obra de Deus, não desanime de semear, queridos. Mesmo que muitas vezes você perceba que as pessoas não te reconhecem, de alguma forma as coisas parecem que não vão acontecer, queridos. Uma coisa é certa, queridos: de Deus não se zomba. Aquilo que nós temos semeado, nós vamos colher. Não desanime, não canse de fazer o bem. Amém? Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.